E vamos começar falando sobre a prevenção do câncer de colo de útero, porque nós estamos aqui no mês de março, chama Março Lilás. E o Março Lilás é justamente o mês que a gente... Vem aqui, doutora, vem pra cá. É justamente o mês em que a gente fala sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Doutora Poliane Prismac está aqui com a gente, ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada, Glória. Doutora, tem alguns dados aqui que eu achei impressionantes, hein? A doença matou 20 mulheres por dia em 2025 no Brasil. É um dos cânceres mais comuns entre mulheres, cresceu entre os jovens. E olha esse outro número aqui, ó. Cerca de 17 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025. Doutor, o que é o câncer de colo de útero? Explica pra gente direitinho, por favor. O câncer de colo de útero, ele acomete a maioria das vezes as mulheres por conta do vírus do HPV. O que é muito importante a gente falar, Glória? Esse câncer, na maioria das vezes, ele é evitável. Desde que você use o quê? Camisinha. Que é uma coisa que a gente tem visto que cada vez menos as pessoas têm usado. Então, a gente tem o problema do homem, que muitas vezes não quer usar a camisinha masculina. A gente até tem a proposta da camisinha feminina. Tem aqui, né, doutora? Camisinha exatamente feminina, para mostrar. ó. Quer pegar? Posso pegar? Posso pegar aqui, ó. Pegar, claro. Camisinha feminina. Para quem não conhece, né, a gente só fala da camisinha masculina, o pessoal conhece mais, mas essa aqui é feminina também, é facinha de usar. E aí, né, não entra naquela questão do homem e tal, se incomodar, e é a gente que manda, sabe? Exatamente. Tem uma coisa bem interessante, que até me perguntam muito isso. Quando você usa a camisinha masculina, você tem o contato da região do saco escrotal com a parte externa da vagina. Na camisinha feminina, você protege a vagina. Então, você tem a proteção dela externa. Então, muitas vezes, até contra as verruguinhas vaginais, você vai acabar tendo a proteção. Então, é muito importante, Glória, a gente insistir para que as pessoas usem camisinha, né? Doutora, qual que é a diferença assim, do colo de útero normal para um colo de útero nos primeiros estágios ali da doença? A gente tem aqui uma fotinho que auxilia bastante. O colo do útero é uma estrutura feita de mucosa, de tecido, bem parecido com a gengiva. Quando você tem a laceração, você começa a ter como se fosse uma ferida. Só que isso está dentro da vagina, então você não vai ver olho nu. Daí você acaba tendo sintomas, que são sintomas que a gente estava até comentando. É um sangramento... Quer vir para cá? Vamos ver Sim. aqui quais são os sintomas, que aí a gente fala melhor deles. O sangramento vaginal anormal, então o que acontece? Você começa a ter uns escapes, um sangramento menstrual fora da época da menstruação. Ah, então tem a menstruação, mas fora da menstruação começa a ter um escape exatamente. também. Puxa, namorou, sangrou. Não é normal depois da relação sexual você ficar sangrando. Sim, com Esse é um dos certeza. sintomas principais. O outro, que é um corrimento vaginal alterado, que eu estava comentando com você, Glória, é como se fosse aguinha de carne. Então fica um corrimento róseo, esquisito e com um odor desagradável. Tá. É um cheiro que também não é o cheiro que a gente fala às vezes de corrimento, que é o cheiro de peixe. É como se fosse de carne estragada. Esses sintomas aqui são os sintomas iniciais. São sintomas Vai iniciais. começando a doença, Exatamente. começa a dar esses sintomas. Dor na região do baixo ventre, Tá. que infelizmente já pode ser uma coisa que já está maior há mais tempo. Como se fosse uma cólicazinha. Exatamente, uma cólica com esse sangramento irregular e perda de peso já indica que a doença está um pouco mais evoluída, que é um dos sintomas gerais de câncer, que é a perda de peso. Aí, você falou do HPV, né? Que o maior transmissor é o HPV. 99,9% dos casos de câncer de colo de útero são transmitidos pelo HPV. São relacionados ao HPV. O que acontece com o HPV? Explica pra gente. O HPV, que é o papiloma vírus humano, ele acaba machucando a célula. Tá. Então imagina que assim, cada um de nós tem um quadro de imunidade. É como se alguns de nós tivéssemos mais chances de ter esse HPV machucando o colo do útero. Então, quando você tem a contaminação pelo vírus do HPV, você pode ter esse machucado acontecendo nas células. É uma lesão microscópica que você não tem conhecimento, a não ser que você faça o quê? O Papa Nicolau. Papa Nicolau, que é aquele examezinho que a gente deve fazer todo ano, pelo menos, que né? é importantíssimo realizar todo ano, anualmente, porque você vai acabar pegando as lesões iniciais do vírus do HPV e você vai combater. Qual que é a forma de combater? Vacina.
fazer a vacina do HPV. Então vamos entender aqui, ó. A gente tem o Papa Nicolau é para ver se a gente tá ou não tá com a doença, né? Exatamente. A gente vai todo ano ali, pelo menos uma vez por ano, né? Vai no ginecologista e tal, e faz aquele examezinho para ver se tem ou não tem a doença. Sim, Isso se você tem a lesão. Se tem a lesão, perdão. Exatamente. Muita gente tem HPV e não tem lesão? Muita gente tem HPV e não tem a lesão. É. E qual é o problema no nosso país? Você tem a pesquisa do vírus do HPV, só que isso é muito caro, é muito custoso para o Sistema Único de Saúde. Então, no sistema do SUS, você tem o Papa Nicolau, que é o exame mais básico, que vai observar as lesões iniciais. Tá. Quando a mulher tiver essa lesão, ela vai ser encaminhada no serviço para fazer um exame complementar que chama colposcopia e vulvoscopia, que é feito, Glória, com o microscópio. Então, vão olhar o colo do útero com o microscópio e lá, se tiver uma lesão, vai ser diagnosticada inicialmente. Fez o diagnóstico inicial, tem todo o tratamento. Então, muitas vezes o tratamento é tomar a vacina do HPV, que está disponível na rede pública. Tá. Ela está disponível em crianças dos 9 aos 14 anos, e uma coisa que é muito importante, menina e menino. Então vamos lá, para tomar a vacina da HPV, menina e menino dos 9 aos 14 anos devem tomar, Devem né? tomar. E são quantas doses? No SUS, eles fazem uma dose. Uma dose já protege bastante. Tá. O recomendado é de 2 a 3. Mas o que eles percebem é que quando você vacina, pelo menos a maioria das crianças, a partir dos 9 aos 14 anos, você deixa ela imunizada para a vida. O que é importante falar, muita gente fala assim, mas por que imuniza menino? Porque o homem também pode ter câncer de pênis e câncer de glande. E o homem é o principal vetor. A maioria das vezes, quem vai passar isso para a parceira, quando for adulto, é o homem. Doutora, tem alguma coisa a ver com traição? Por exemplo, eu sou casada, de repente apareci com HPV, significa que meu marido está me traindo? Não, e nem que você traiu seu marido. Por quê? O que é importante a gente falar? Hoje, 10 meninas que estão tendo a primeira relação sexual delas, 7 vão sair contaminadas pelo vírus do HPV. Nossa! A taxa de transmissão é altíssima. Então é aquela coisa, encostou, pegou. Eu já vi, Glória, uma coisa assim, aterrorizante. Uma menina, eu estava no pronto-socorro, num hospital privado. Eu recebi uma menina virgem, cheia de verrugas de HPV e de herpes. Por quê? Aquela coisa de brincar, brincou, encostou. É um vírus que você pega pelo contato. Então, assim, mesmo que tenha sido uma coisa sem penetração, você pode pegar o vírus do HPV. E o que é mais aterrorizante, Glória, que é o que a gente estava comentando? O vírus, ele fica na terminação nervosa. A terminação nervosa passa pela vagina, mas ele também passa pelo ânus. O que hoje a gente está vendo muito? Câncer de ânus. E o câncer de ânus, para você fazer o diagnóstico, é muito difícil, porque a maioria das pessoas não dão tanta atenção. Entendi. Começa com um sangramentinho na hora de evacuar. Eu devo ter uma hemorroida. Deve ter sido um machucadinho. Não, não é normal você sangrar quando evacua. Isso é muito importante de bater na tecla. Mesmo você sendo jovem, você tem sangramento na hora que você evacua, tem que checar. Tem que ver o que está acontecendo, né, doutora? Então, você falou que o homem é o principal transmissor, mas pode acontecer, por exemplo, eu tô casada lá há 10 anos, mas eu tive um relacionamento antes do casamento. De repente, no meu casamento, depois de 10 anos, eu surjo com HPV. Significa que o meu marido me passou ou eu posso ter pego lá atrás? Você pode ter pego na sua primeira relação sexual. O que é importante a gente falar? O vírus do HPV, ele está relacionado com baixa de imunidade. Então, você teve a contaminação na sua primeira relação sexual, você ficou anos sem esse vírus aparecer, repentinamente. Você está mais estressada, está trabalhando demais, se alimentando mal. Esse vírus pode reaparecer. Entendi. Quer dizer que teve traição? De forma nenhuma. E outra coisa importante, vamos combinar de tratar. Então, o que é relevante? Se você pode tomar a vacina do HPV, no SUS a gente tem a quadrivalente, que protege contra os 4 principais vírus. Tá. No sistema privado a gente tem a quadrivalente e a nonavalente. Que aí são 9 tipos. São 9 tipos, Tá. porque a gente tem mais de 200 tipos de vírus do HPV. Nossa! Outra coisa que falam muito, eu tomei a vacina, agora eu posso ter relação sexual desprotegida. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque você tem outros vírus que você pode se contaminar e que a vacina não vai te proteger. Então, além de usar a vacina, é continuar usando a camisinha. Então, só pra gente entender, então pra que eu vou tomar a vacina se tem outros tipos? Esses tipos são os mais comuns, né, doutora? São os mais comuns e estão mais relacionados a lesar, a machucar o tecido. O que eu explico para minha paciente no consultório?
Quando você toma vacina, você deixa o vírus mais fraco. Então, você faz com que a chance desse vírus penetrar na célula e machucar o tecido seja menor. Então, de certa forma, você está deixando ele mais fraquinho. Vale a pena tomar vacina, independente da idade que você tenha. Uma coisa que eu queria saber, é possível estar com câncer de colo de útero sem ter sintoma? Sim, infelizmente é muito Silencioso. comum. Silencioso. O câncer de colo de útero, ele pode se desenvolver, a gente acredita que em 10 a 15 anos. Nossa. Então, olha quanta chance essa mulher teve de ter o diagnóstico, para ter o tratamento e ter a cura. Porque o que a gente quer é que, ok, se infelizmente aconteceu de você ter o problema, que você seja curada, que você não vá ter que conviver ou perder até a sua vida, como a gente vê esse número grande de mulheres perdendo a vida pelo câncer de colo de útero. Ô, doutora, interfere na fertilidade? Um câncer de colo de útero interfere na fertilidade? Totalmente. Por quê? A gente tem, quando você tem as lesões iniciais, você pode fazer um procedimento que chama CAF, que é a cauterização por alta frequência. Então, pegando aqui meu colinho de útero, você tira um pedacinho ou você pode ter que fazer um cone. A gente tira um cone e tira o colo do útero dessa paciente, né? Tá. Tira o miolinho. O que acontece? A partir desse momento, essa mulher vira uma gestante de alto risco. Ela vai ter que fazer um procedimento que se chama cerclagem, se passa um ponto aqui para segurar o nenenzinho aqui dentro. Porque senão o colo do útero, na hora que o bebê começa a pesar, abre e você perde o bebê. Ah, entendi. Então, muitas mulheres jovens acabam tendo que fazer a conização e acabam tendo que tomar muito cuidado. Que é esse cortezinho que a é senhora falou, tirar né? um miolinho do colo do útero. E o que pode acontecer que é mais grave ainda? Infelizmente, às vezes, a conização não vai ser suficiente. Então, essa mulher vai ter que tirar o colo do útero. E o útero também. Ela vai tirar o útero, ela vai tirar as trompas, tirar o ovário, às vezes tem que tirar o apêndice. É uma cirurgia muito maior que daí inviabiliza que ela engravide naturalmente. Quando a pessoa descobre lá no comecinho, qual que é o tratamento, doutora? Quando ela descobre lá no comecinho, muitas vezes o tratamento é só ampliar a margem, que é o CAF, que é a cauterização por alta frequência. É uma cirurgia, olha que coisa maravilhosa, Glória, que você faz e vai para casa depois de 3 horas. Está tratada. E aí pronto. Acabou. É isso. Ela vai fazer o acompanhamento a cada 3 meses por 2 anos e depois ela vai fazer o segmento semestral a cada 6 meses. E ela vai poder engravidar? Pode engravidar. Esse tipo de cirurgia normalmente nem vai ter a sequela de você ter que fazer a cerclagem. A gente vai acompanhar mais de perto, mas normalmente não precisa fazer nada. Então, quer dizer, aqueles tratamentos assim, com radioterapia, com quimioterapia, aí são para casos que já estão mais avançados. Para casos que estão mais avançados. Entendi. Então vocês veem o quanto que é importante, né, a gente falar do câncer de colo de útero, porque atinge mulheres e atinge homens também, né? Não o de colo de útero, obviamente, mas o HPV atinge os homens também. O de pênis, o de glande. E, Glória, uma coisa que está terrível. A gente está tendo um aumento enorme de câncer de pênis. Enorme. Por quê? Porque o homem começa a ter também lá a feridinha, dá uma coceirinha, passa uma pomadinha. Quando ele vai descobrir o que ele tem, ele já tem uma lesão grande que ele perde o pênis. Estão chegando algumas perguntas. Está acontecendo com frequência. Mafê, fala para mim a pergunta que está chegando, que eu já vou repassando aqui para a doutora. Vai lá, ó, ela está lendo aqui para mim. A captura híbrida garante que a gente não tem o vírus no momento ou no organismo? O que é a captura híbrida, doutora? A captura híbrida é o exame que se faz para você coleta a secreção vaginal, isso vai para o laboratório e eles veem se naquele momento você tem o vírus do HPV. Tá. O que é importante falar? Glória, muitas vezes se faz esse exame pode ser negativo por anos e de repente isso aparecer. Nossa, agora eu sou casada há 10 anos, apareceu agora. Foi traição? Não foi. Por quê? Porque você foi contaminada lá atrás ou o seu marido também teve a contaminação há muito tempo e você, de repente, tem, por conta da baixa de imunidade, o aparecimento do vírus do HPV. Claro. Tá? Então, é importante dizer que você pode ter o vírus dormente no seu organismo por anos e mais anos. Entendi. Ô, doutora, quem tem muitos parceiros, né? Quem faz uma troca recorrente de parceiros, assim. Uma hora namora com um, uma hora namora com a outra, né? Aquela coisa. Isso daí aumenta o risco de ter o câncer de colo de útero, de contrair o HPV? Quando você tem múltiplos parceiros, você tem mais contato com floras diferentes da sua, né? Com pênis diferentes. Então, você tem mais chance de ser acometida por bichinhos diferentes. Se essa mulher usa camisinha com frequência, a chance é muito mais baixa.
mas com certeza é um dos fatores de risco. Por isso que é importante a gente bater na tecla. Quer namorar bastante? Zero problema, desde que você use camisinha sempre. Então, sempre. Chegou agora aqui, pegou a nossa conversa pela metade, vamos só recapitular aqui o nosso comecinho. Doutora, quais são os exames que a gente faz para evitar o câncer de colo de útero? O exame mais importante que toda mulher deve fazer pelo menos uma vez por ano, Papa Nicolau. Papa Nicolau. Papa Nicolau, que está acessível para qualquer uma de nós na rede pública de saúde. Então, esse é o exame mais importante. A partir de qual idade e até qual idade faz o Papa Nicolau? O SUS fala que a partir dos 25 anos. Qual é a recomendação? Você começou a ter atividade sexual, depois de 1 ano, você já pode coletar seu primeiro Papa Nicolau. Tá. É importante fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. E até que idade? Tem uma idade máxima? Então, o SUS também fala que até os 65 anos. A recomendação é coletar uma vez por ano. Tá, uma vez por ano. Sim. Mulheres jovens recebem tratamentos diferentes? Se a mulher jovem tiver no Papa Nicolau uma lesão, ela vai ser encaminhada para um serviço para fazer a colposcopia e vulvoscopia, isso tanto no serviço público quanto no privado. Qual que é a diferença do serviço privado? Vai fazer o exame da captura híbrida para HPV. Veio HPV positivo, mesmo com o Papa Nicolau normal, ela também vai ser rastreada. Que isso, Glória, é uma coisa que está sendo feita mundialmente. Aqui no nosso país a gente ainda não faz por custo, porque é muito mais caro. Mas assim, ela vai ser rastreada e vai fazer colposcopia e vulvoscopia. Se tiver alguma lesão, mesmo que inicial, vai ser tratada e resolvida. Uma informação muito importante que a doutora passou pra gente é sobre a vacina, né? Que é a grande forma da gente se precaver do HPV. Essa vacina deve, aliás, ser dada nas crianças de 9 a 14 anos, é isso? Meninos e meninas. Sim. De preferência de 2 a 3 doses, né, doutora? Sim, mas assim, pelo menos uma você fazendo já está tendo uma proteção. Além disso, o que mais dessa faixa etária? Quais são os outros tipos que recebem a vacina pelo SUS? Se você tiver doença sexualmente transmissível como HIV, se você for transplantado, se você tiver, infelizmente, sido vítima de abuso sexual, então um estupro, também pode tomar vacina do HPV pelo SUS. Uma pergunta que chegou agora, o teste do HPV substitui o exame do Papa Nicolau? Não, complementa. Complementa? Complementa. Se você fizer o teste do HPV e ele estiver negativo, muito provavelmente você vai estar um Papa Nicolau normal. Mas é importante, se você puder fazer o Papa Nicolau junto com o HPV, é que o HPV seria um complemento para o Papa Nicolau. Perfeito. E aí o uso prolongado, por exemplo, de anticoncepcional, pessoa que usa anticoncepcional há muito tempo, isso influencia de alguma forma, não? O que acontece? Quando a gente vai ver os estudos, falam assim, o anticoncepcional pode aumentar a incidência de câncer de colo de útero. Isso. Por quê? Se você usa anticoncepcional, você não usa camisinha, então esse é o grande problema. O anticoncepcional não vai te proteger contra o vírus HPV. Então é muito importante, mesmo que você não tenha chance de engravidar usando anticoncepcional, que você mantenha o uso da camisinha. É importantíssimo usar a camisinha. Mesmo casada, doutora? Mesmo casada. É o que eu tenho que te recomendar. Por quê? A gente às vezes não bota a mão no fogo por ninguém. Né? Nem por nós mesmas. Hoje em dia, a gente sempre fala dos homens, mas assim, a gente sabe que hoje, traição homem e mulher tá equiparada. Eu sempre falo o seguinte, a gente não tem que falar para o outro o que ele deve fazer, mas você tem responsabilidade com o seu parceiro, só usa a camisinha. Porque eu acho que assim, o homem que vai fazer alguma coisa, né, que seja por vontade dele individual ou a mulher, se ele tivesse uma traição, prevenido, né, doutora? Vamos falar exatamente, aqui. mas Um homem assim, ou uma mulher que vai trair. Exatamente, que vai trair, pelo menos protege quem está dentro de casa e está acreditando em você. Porque você engana a pessoa 2 vezes. Você trai e além de trair, você leva uma doença para dentro de casa, que é o que está acontecendo muito com as mulheres casadas. Porque ela confia no parceiro, putz, ele está andando por aí, volta para casa com um monte de doença. Entendi. Não é só o HPV, a sífilis também. Ô, doutora, mulher que já tem um histórico na família de câncer, aumenta o risco de ter o câncer de colo de útero? Parece que sim. Aí, Glória, o que acontece? A gente imagina que cada um de nós tem uma forma de combater o vírus. E a gente imagina que essas pessoas têm uma imunidade que é mais frágil. Então, o vírus
é mais ameaçador. Ele vai acabar lesando mais as células. E aí, depois que a pessoa passa pelo tratamento, vamos pegar uma pessoa que que foi diagnosticada no comecinho, né? Perfeito. Precisou fazer ali o tratamento. De quanto em quanto tempo ela tem que fazer aquele acompanhamento para ver se volta a doença ou não volta? No primeiro ano, ela vai voltar a cada 4 meses para fazer o Papa Nicolau e a colposcopia e vulvoscopia. Depois, no segundo ano, se isso estiver estável, vai ser semestral. Ela vai fazer semestral por mais 2 anos e depois vai fazer uma vez por ano. A vacina só é eficaz até os 45, aos 45 anos? Uma pergunta que chegou aqui pra gente. Não. O que acontece é que o SUS coloca esse limite de idade por não ter condição de dar essa vacina para todas as pessoas. Mas você pode fazer a vacinação do HPV em qualquer idade. E o pessoal está perguntando o preço da vacina. Tem uma ideia, doutora? Sim, a vacina, sim. Quando você vai dar em adulto, a gente recomenda no mínimo 3 doses, é por volta de R$800 cada dose. Cada dose? Cada dose. Você toma uma hoje, a outra em 30 dias e a outra em 6 meses. O que é a vantagem? Você pode pagar em 10 vezes a vacina na maioria dos laboratórios, das clínicas, e é uma coisa que você vai tomar uma vez só. Você não vai ter que repetir várias vezes. Eu acho que a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa saúde. É melhor do que tomar remédio depois, fazer tratamento, que aí depois certeza. É tudo muito mais caro e mais arriscado, né? E você perde sua saúde. Porque, Glória, na hora que a gente fala de uma doença que já está acontecendo, você tem uma série de dificuldades na sua saúde. Então, assim, é muito melhor você prevenir. É muito melhor prevenir, com certeza. E aí as crianças, né? Eu acho muito importante a gente falar das crianças, porque a gente pensa assim, mas criança de 9 anos não está na vida sexual ativa. Por que tem que dar vacina tão novinha, né? Por que é tão novinha, doutora? Na verdade, você quer que a vacina comece a fazer o efeito antes dela estar na atividade sexual. Porque depois que ela começou a atividade sexual, a gente pensando que 70% das crianças, né, dos adolescentes, vão sair contaminados da primeira relação sexual, já foi a época de fazer a vacina. Então é importante você colocar a vacina no calendário. O nosso país, pelo SUS, você tem direito a ter essa vacina. Eu acho que assim, é uma coisa que é importante os pais não terem receio, porque é uma vacina de baixíssimo efeito colateral. A chance de você ter um efeito colateral grave é baixíssimo, não tem por que não vacinar. Agora, essa é a verdade. Doutora, vamos falar sobre a questão dos parceiros da camisinha, né? É muito difícil, às vezes, a gente convencer um parceiro a usar a camisinha, principalmente o homem casado. O que a gente faz? Como é que a gente convence um homem de que ele precisa usar a camisinha junto com a gente na relação para que a gente não pegue, por exemplo, o HPV? Então, eu acho que a primeira coisa que você comentou é um papo aberto, falando a respeito dos cuidados. Tem a camisinha feminina, que é o que a gente mostrou aqui. É uma camisinha que depende basicamente só da mulher. Então você põe a camisinha, tem essa partezinha que fica externa. É a melhor forma de proteger, inclusive os lábios vaginais, tá? E é uma forma de você colocar... O seu parceiro, na verdade, nem percebe praticamente que você tá com a camisinha feminina, porque ela é super macia. Né? Então é uma coisa que vai te proteger, que independe dele, depende só de você. Ele não vai perceber diferença nenhuma, porque o toque é muito agradável. É muito agradável, parece a mucosa mesmo. E o que eu estava comentando é assim, uma coisa que eu vejo ainda muito no consultório, e sempre que eu tenho uma paciente, principalmente adolescente, eu faço questão de pedir para ela fazer a colocação da camisinha masculina. Isso é importante. Por quê? O que é muito importante? Primeiro, já na hora de abrir, sempre tem um picotinho. Então, abrir, porque às vezes, agora sabe o que acontece? O pessoal abre de qualquer jeito e corta a camisinha. Rasga a camisinha. Rasga a camisinha. E nem percebe. Nem percebe, daí já vai ver, não dá mais para utilizar. Sempre o chapeuzinho da camisinha para cima, tirando o ar, indo até a base. Boa. Isso é uma coisa importante porque se você deixa ar aqui dentro, estoura a camisinha. Então, todo o cuidado que você teve de levar a camisinha, de usar para te proteger, não. Rompeu, você vai ser contaminado do mesmo jeito. E, além disso, também vai te ajudar a se proteger contra uma gravidez se, eventualmente, você não usa um outro método contraceptivo. Certo. Então, é muito importante orientar como coloca essa camisinha. Doutora, tem a Yara perguntando até qual idade vai a vacina pelo SUS? A vacina pelo SUS vai só dos 9 aos 14 anos. Tá. Aí, Yara, o que você tem além disso? Pessoas transplantadas, com HIV,
com algumas doenças, por exemplo, lúpus, que são doenças autoimunes que podem eventualmente baixar a imunidade. Agora, o que eu sempre comento com os pacientes, você pode fazer uma vacinação por sua conta mesmo, nas clínicas de vacinação, você paga em 10 vezes. A gente gasta às vezes dinheiro com tantas coisas que não são tão relevantes, coloca isso como sua prioridade. E algumas vezes o SUS tem vacinas que estão próximas da data de vencimento. Se tem um postinho perto de casa, passa toda hora lá e fala, olha, vocês têm vacinação, tem vacina sobrando, porque tem muitas vezes essas vacinas sendo desperdiçadas, jogadas fora. Isso para mim me dói o coração, né? Para mim também, mas é muito comum de todas as vacinas. Herpes zoster também, que é uma vacina que a Gardasil que é excelente, que protege contra o vírus do herpes, que é terrível, que pode dar um monte de efeitos colaterais. Eu falo para os meus pacientes, se você não pode comprar, passa no postinho perto de casa e pergunta, tá perto da data, se de repente consegue tomar sua vacina no SUS. Muito bom a gente falar sobre isso, porque né, às vezes a vacina é um preço muito salgado e tal, tem essa possibilidade. Doutora, tem algum alimento que a gente possa ingerir, que ajude também na saúde ali da nossa vagina e tudo mais? O que é importante para a vagina é você manter um pH vaginal saudável, evitar pães, massas, que são farinha branca, e açúcar. Nossa, o açúcar é doutora, terrível, que a gente porque é tudo faz? que as mulheres gostam. Como é que a gente come depois disso? Só faltou dizer que tem que evitar o chocolate também. Chocolate. Que também tem açúcar. Vinho. Vinho. A cerveja, porque o álcool também baixa a nossa imunidade. A gente pode viver? Frutas, verduras, legumes, fazer atividade física regular, que melhora a sua imunidade também. E aquela história do cranberry? É uma frutinha, Você tirou o cranberry da sua boca. Você lembra o pensamento. O cranberry, a frutinha, ela é muito boa para você usar no dia a dia, mas para você conseguir, às vezes, a miligramagem de cranberry que você precisaria no dia a dia, você tem que comer muito. E acaba sendo muita frutose também. Então você tem, por exemplo, o cranberry em cápsulas, que melhora a imunidade. E isso tem muitos estudos israelenses que foram feitos lá no passado. O cranberry ele faz uma capinha protetora tanto ao redor da bexiga para evitar a infecção urinária, quanto de melhorar o pH da vagina e a imunidade. Entendi. Então é muito importante usar. Doutora, pergunta aqui, depois da cauterização, pode voltar a doença? Pode. Por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento. Uma das formas de você não deixar a doença voltar é manter sua imunidade em dia. Uma coisa que é importante, manter seu peso, porque o ganho de peso mexe com a nossa imunidade, nosso corpo fica mais inflamado. Então, manter o nosso peso e, se possível, tomar a vacina. Tomar a vacina. E outra coisa, muitas dessas mulheres ou vão se separar, ou vão estar namorando, vão ter um namorado novo, é usar a camisinha nos novos relacionamentos. Olha lá, mulherada, minha amiga... Não deixa de usar, né? Fala, ai, mas ele não queria, tava gostoso. Põe a camisinha que é sua vida, é sua saúde, é sua proteção. Porque depois quem fica com enrosco, ó, é você. É isso, é o que acontece. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. Um prazer. Eu que agradeço. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Quem tiver mais dúvida, quiser falar. Doutora Poliane Prismic. Poliane com I, Prismic, com Z no meio, né? E C mudo. Isso mesmo. Então tá bom. Tá bom? Doutora, muito obrigada. Um prazer, viu? Obrigada. E parabéns. Obrigada.